Um vídeo em duas partes, né? Apenas dizendo que uma ideia que agora eu visualizei e que ela faz mais ou menos sentido é sobre a questão de eventualmente lançar, que é um tipo de controle de motivação, mas para fazer um lutar contra o outro. Só que assim, não faz muito sentido, porque enquanto, por exemplo, eu estive na igreja até 2009, eu vou fazer dois vídeos, né? Então eu vou separar a explicação. Então vou fazer primeiro até 2019. Até 2019 não fez muito sentido, porque não é questão de controle de motivação e vamos gerar dualidades. Não é muito isso, porque na verdade assim, eu só respondi às pessoas que eventualmente me atacaram e elas não sabiam se eu realmente, ou mentiram se eu cometi aquilo só para eventualmente elas fingirem algum tipo de dualidade. De repente era essa a intenção. Eu tinha que responder de qualquer jeito, eu era forçado por causa da questão da imagem, eu tinha que permanecer. No caso da igreja, pela premissa de que eu sou ali a ovelha entregue ao matador e tudo mais. Então, eu tenho, como cristão, tem que, independentemente de qualquer dualidade. Então, acho que não é bem isso, né? Vai da fé da pessoa. Então, se a pessoa está sendo manipulada ou não, também não importa, porque a pessoa tem uma outra motivação para estar lá, independentemente de qualquer ocultismo eventualmente aplicado. E de qualquer forma, eu tinha que corrigir informações. Agora, em relação à igreja, até o período de 2019, não fazia muita diferença. Porque eu só estava discordando de algumas pessoas lá dentro. E não de todo mundo, não estava discordando da igreja. Até porque eu sei que muitas pessoas da igreja, ou pelo menos até uma pequena quantidade, concordaria comigo. E não concordaria com a igreja. Ou pelo menos não concordaria com nenhum dos dois. Ou teria algumas ressalvas comigo, mas também discordaria mais da igreja do que discordaria de mim. Quer dizer, então tem essa. Então não deu muito certo essa geração de dualidade, porque, primeiro, eu tinha que ir para a igreja. Segundo, eu tinha que corrigir informação. Eu não tinha como evitar corrigir informação. Né? Pelo menos se eu tivesse a oportunidade. Terceiro, você poderia eventualmente gerar uma dualidade para os outros, mas assim, não pode ser, porque em relação ao Novo Testamento, os argumentos eram literais. Então, a dualidade que eventualmente era gerada, entre o pessoal que mentia e o pessoal que não mentia. E outra, o Novo Testamento condena a mentira. Né? Então, não sei se foi exatamente isso que foi gerado. Né? O que eu justamente discordaria na igreja de quem eventualmente seria, vamos dizer, ocultista. E mesmo que não participasse de uma instituição ocultista específica, mas de repente só um ocultismo ali dentro da igreja, né? Não necessariamente dentro de uma instituição já mais clássica em relação ao ocultismo, mas que fosse só uma questão eclesiástica. Quer dizer, eu não consigo ver muito essa geração ou essa criação de dualidade, porque não foi bem isso que aconteceu. Isso sem contar que havia pontos até de convergência. Então não acho que foi exatamente dessa forma. Né? Não vamos gerar aqui uma dualidade, e eventualmente são pessoas que vão discordar e haverá duas formas de pensar. Não, era só fazer uma análise literal em relação ao que estava acontecendo, em relação à questão da correção. Então não tinha muito, não houve uma criação de movimento a partir de mim. Eu acho que além disso, houve vamos dizer, um erro, talvez essa ideia não deu certo, houve uma falha nessa ideia, porque não foi gerada uma dualidade a partir de mim. Eu não causei um grande frenesi na igreja, na verdade, apenas com algumas pessoas. E a divergência não era com a igreja inteira, então, tipo, não. Boa parte da igreja não estava nem aí, na verdade. Não houve, no caso da igreja, uma exposição, ou mesmo uma fama da situação, ou mesmo minha, a ponto de que o debate se enlaçasse ou se enredasse, não qualquer palavra correta, a ponto que o debate continuasse, a ponto que o debate se engajasse, né? Ou o debate, ao ponto que o debate fosse engajado a partir de algo contra mim. Eu seria ali usado como um pilar, mas não foi muita gente que discordou daquilo que eventualmente eu representava ou representasse. Então, assim, não deu certo, porque, tipo, para algumas pessoas, talvez, mas assim, não foi uma coisa grande, na verdade, né? Até 2019, a bem da verdade. Não, não gerou esse efeito, né? Ou para muito poucas pessoas. Eu acho que do que eles pretendiam como objetivo não aconteceu. Então, isso no primeiro ponto. No segundo ponto, não, porque aí que tá. Não, isso não aconteceu exatamente porque a minha divergência
era com o ocultismo, não com o restante da igreja, que nem sabia o que estava acontecendo, que não prestou atenção nisso, e que isso, para quem isso não foi exposto, a bem da verdade. Então, assim, até 2019, eu acho que no geral foi uma coisa meio. Não surtiu tanto, surtiu bem menos efeitos do que eventualmente o ocultismo a igreja desejou. Realmente eles não conseguiram me usar ali como, vamos dizer, um pilar de sustentação, um prisma, né? A partir do qual você poderia ter ali interpretações diferentes. Poucas pessoas realmente analisaram isso a fundo, isso foi de alguma forma um divisor de águas em termos de as pessoas terem opiniões diferentes a partir de mim. Não aconteceu isso muito na prática com a minha imagem, né? Justamente por conta da isso não ocorreu justamente por conta que eu acho que as pessoas não davam importância para isso, na verdade, em relação à minha imagem. Elas não procuravam necessariamente saber qual era o meu histórico, porque você não vai numa igreja grande e vai ficar sabendo o histórico de cada pessoa. Mesmo em igrejas pequenas você não faria isso. E a minha divergência era muito específica. É só para as pessoas que eventualmente realmente falavam, expunham alguma coisa errada contra mim. Então era uma coisa muito muito diminuta, né? Pelo menos em termos de que a igreja que eu mais frequentei, em termos de igreja batista, não deu muito certo isso. Se tentaram ali me usar de alguma forma como prisma, ou mesmo para eu defender a opinião, para eu eventualmente encabeçar isso de uma maneira mais coletivista. Claro que houve momentos de manifestação da minha parte, só que as minhas críticas eram muito focadas, então não tinha, as outras pessoas não tinham necessariamente não tinham necessidade de opinar ou de se posicionar em relação a isso. Ou mesmo isso também só. Bom, em alguns poucos ministérios talvez isso tenha acontecido, mas não foi uma coisa espalhada. Em um ministério ou outro, em um ministério ou outro, ok. Mas não foi de uma maneira muito espalhada no geral. Acho que poucas pessoas tiveram a oportunidade de opinar a meu respeito, e muitas não, eu digo, algumas dessas pessoas que eventualmente sabiam o meu caso também não faziam muita questão de dar uma opinião nenhuma, ou até concordavam comigo. Então, assim, não vejo muito essa dualidade. Pode até ter sido gerada, mas em proporções muito menores do que eventualmente desejar. E a minha crítica era muito focada, tipo, eu não queria fazer uma crítica ao resto da igreja que eventualmente discordasse de mim, eu só no final criticava quem expunha opinião. Então, acho que não rolou muito essa questão do negócio, né? Pelo menos até 2019 eu acho que isso realmente foi algo, vamos dizer, ou infrutífero, ou não exitoso, né? Como eles desejariam que fosse, então apenas um complemento. E, mano, eles achavam que eu ia chegar já quebrando o pau. Desde o primeiro ano, lá desde 2014 que eu começo a ser criticado, eu ia quebrar o pau. E outra, pô, tinha que esperar a Copa do Mundo, tem que ter Paranauê, não adianta. Tem que esperar a Copa do Mundo, tinha que esperar ele resolver coisas. Eu mesmo tinha problemas em Deus, então, vamos dizer, com ou contra Deus, então não importa muitas vezes que a pessoa é má, importa se a pessoa está tentando também resolver o problema dela. E você só repreende o pecado específico, que não aconteceu no meu caso. Mas enfim, independente disso, eu já falei antes. Mas apenas dizer que a proporção eu acho que foi muito a menor do que realmente foi desejado inicialmente. É isso aí.